correr atrás do vento. Esta é uma expressão que se repete várias vezes no livro de Eclesiastes, mais precisamente 9 vezes. Eu destaco 2. Capítulo 1, versículo 14. O sábio Salomão escreve: Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mais um exemplo lá no capítulo 6, versículo 9. Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Mas também isto é vaidade e correr atrás do vento. O vento não pode ser controlado, o vento não pode ser dominado. Correr atrás do vento, na verdade, é perder tempo, é investir esforços onde não tem resultados. E aqui no contexto do livro de Eclesiastes, quando Salomão usa a expressão correr atrás do vento, ele na verdade quer expressar a tentativa do ser humano de viver sem Deus. A tentativa do ser humano de fazer seus planos e projetos sem Deus, de trabalhar dia após dia sem Deus. Isto é correr atrás do vento, ou isto é perder tempo. Essa é uma das tônicas do livro de Eclesiastes que nós estamos lendo aqui na Comunidade Cristo de Porto Alegre. E quero neste momento dar alguns destaques dos capítulos finais que estamos lendo no decorrer desta semana, especialmente os capítulos 8 até o final, capítulo 12. Mas antes ainda um pequeno destaque do capítulo 7, que fala da sabedoria. E há uma afirmação de grande valor para a nossa vida. Capítulo 7, verso 10. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora. Muitas vezes a gente tem essa sensação, no passado era bom, os dias passados eram melhores do que os dias presentes. No entanto, pensem comigo, se nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos capítulo 8, verso 28, então não faz sentido a gente achar que o passado era melhor do que o presente. Então não faz sentido perguntar por que o passado era melhor do que o presente. Os desafios do presente podem ser talvez mais difíceis, mais pesados, mas são os desafios ou são os dias do presente. Salomão nos ensinou de que tudo tem o seu tempo, todas as coisas têm o seu tempo. É uma lição maravilhosa. O que nós precisamos, na verdade, saber é aquilo que Deus nos diz através do profeta Jeremias. Está lá no capítulo 29 de Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Mas vamos ao capítulo 8. O capítulo 8 levanta uma outra coisa que, de certa forma, nos angustia. Nós gostaríamos muito de saber a razão de todas as coisas que acontecem no mundo. Gostaríamos muito de saber quais são os propósitos de Deus que estão atrás de todos os acontecimentos da história e de todos os acontecimentos na nossa vida. No entanto, através do sábio Salomão, Deus nos diz que ele não nos revela todas as coisas. Ouçam o verso 17 do capítulo 8. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para a descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Interessante. Capítulo 9. Este capítulo coloca diante de nós valores muito importantes e nos faz pensar e redescobrir valores importantes em meio às lutas e às adversidades da vida. O valor da esposa, o valor do marido, o valor da família e assim por diante. Ouçam o que o sábio escreve. Capítulo 9, verso 9.
Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Nós precisamos redescobrir isto. Em meio às lutas, em meio aos sofrimentos e às adversidades da vida, o conforto do cônjuge, da esposa ou do marido, e eu incluiria também aqui o conforto de pais, de filhos e de irmãos, é especial em meio às lutas. E esse é um dos prazeres, esse é uma das alegrias que Deus nos proporciona aqui na terra. Precisamos redescobrir isto. Vamos ao capítulo 10. No capítulo 10, o sábio Salomão compara a sabedoria com um machado afiado. Eu leio o verso 10 que diz: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se alguém vai fazer um trabalho com um machado que não está afiado, ele vai ter que investir muito mais esforço com menos resultados. Isso aponta para quê? Aponta para o seguinte: nós precisamos da sabedoria de Deus em nossa vida terrena. A sabedoria do alto, ela nos ajudará e nos ensinará a viver melhor, a trabalhar melhor, a ter melhores resultados no nosso viver e menos sofrimento. Importante isto. Capítulo 11. Este capítulo nos desafia a agir. Sim, com sabedoria, com prudência, mas a agir. Ouçam os versos que vou ler. Verso 1. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Ou seja, investe. Verso 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Verdades? Quem somente observa o vento nunca vai semear. Ou seja, essa indecisão, essa apatia da vida nos atrapalha bastante. E aí o sábio Salomão recomenda: semeia a tua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A vida do cristão, como filho de Deus neste mundo, é um semear. Ele semeia o amor de Deus, ele semeia seu testemunho, ele semeia suas atitudes. E ele semeia sempre, porque ele não sabe qual semente vai prosperar. Isso depende de Deus que dá o crescimento. Sabe as palavras. E o capítulo 11 termina com aquele recado muito especial para os jovens. Lembra-te do teu Criador. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Porém, saiba que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. E então vamos ao capítulo final, o capítulo 12, que traz uma palavra para o idoso. Mas uma palavra que começa com esta observação: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. E o sábio Salomão continua: lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se do seu Criador antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e antes de se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas. E assim Salomão vai descrevendo
o nosso vigor do passado, mas um vigor que vai passando, que vai se perdendo. E por isso ele desafia a uma vida com Deus, uma caminhada com Deus que começa na infância, que começa na juventude com a palavra lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Chegar à idade avançada, tornar-se idoso, é uma bênção. E poder chegar seguro também na velhice depende de uma caminhada com Deus desde os dias da mocidade. O rei Davi testemunhou e disse: eu fui jovem, agora já sou velho, mas nunca vi um filho de Deus desamparado. Está aí o desafio. Por isso, o livro de Eclesiastes termina com esta palavra: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus abençoe a conclusão da leitura deste livro. Na próxima semana vamos começar a ler o livro de Esdras, também um livro muito significativo do Antigo Testamento. Um abraço, até lá.